A dona Eliana consome bastante frutas e legumes. Toda a semana, ela dá uma passadinha pelo setor de hortaliças desse supermercado. Ela conta como faz para identificar se o produto está bom para consumo. A gente observa bem, inclusive esse aqui não está bom, olha como está. Mas aí às vezes não tem opção, a gente leva e já limpa um pouquinho, né? Mas a gente tem que observar bem, porque às vezes passa dias, aí já vai ficando um pouco estragado, né? E assim como ela faz, todos os consumidores devem fazer o mesmo a partir de agora, principalmente com os vegetais frescos embalados. Isto porque o Ministério da Agricultura publicou uma portaria em que dispensa a obrigatoriedade dos produtos de informar o prazo de validade de vegetais frescos embalados. A ideia é que o próprio consumidor identifique se o produto está bom para uso. Essa regra ela já existia, na verdade, ela só entrou em vigor agora para evitar o desperdício dos alimentos. Porque por mais que aquele alimento tivesse com uma validade e que o estabelecimento comercial tivesse que retirar, ele poderia estar apto para consumo, porque a gente poderia visualizar aquela casca, né, limpa, aquela fruta com uma coloração boa. Então imagina só, a gente estaria desperdiçando toneladas de alimentos com aquela etiqueta, com aquela validade. Então, a gente tirou essa etiqueta, essa validade, para que a gente pudesse ter mais aproveitamento desses alimentos. Então, visualmente, se a gente perceber que aquele alimento está bom para consumo, a gente pode sim adquirir. Segundo o Ministério da Agricultura, apesar da nova regra, os mercados continuam sendo obrigados a vender apenas hortifrutis que atendam aos requisitos mínimos de identidade e qualidade. De acordo com o Ministério, os alimentos que atendem a esses requisitos são aqueles que estão inteiros, limpos, firmes, isentos de pragas visíveis, isentos de odores estranhos e não estão excessivamente maduros ou passados, por exemplo. Os alimentos que a gente deve estar mais atentos, né, a esse curto período de validade são aqueles com as cascas mais finas, aqueles alimentos que estejam fora da época, né, da estação, aqueles alimentos em que existe o consumo local, eles estão mais aptos para serem consumidos. Então a gente tem que observar a questão desses alimentos aptos naquele período. A gente tem que estar atento também à questão dos agrotóxicos, né? Daqueles alimentos muito bonitos, eles também são suspeitos, porque o alimento in natura ele sofre algumas intercorrências ao longo aí desse transporte, ao longo desse armazenamento. A nutricionista dá alguns exemplos. Exemplo, a acerola, né? A gente estava comentando que a acerola ela é frágil, né? O próprio toque a gente consegue realmente ter aquela acerola um pouco mais manchada, tem que tomar um pouco mais de atenção. A maçã ela é firme, a maçã tem uma coloração bonita, é uma característica dela, então a gente tem que observar o que cada alimento apresenta. A intenção dessa resolução é simplesmente evitar o excesso de desperdício, porque a gente pode sim adquirir um alimento, uma fruta que já passou da validade, mas que visualmente ainda está apta para consumo. É esse o grande detalhe. Então, a qualidade daquele alimento, a qualidade que o estabelecimento, né, vai ofertar, que o supermercado vai ofertar para a gente, é o que faz toda a diferença, é o que vai fazer bem para a saúde, né? Então, assim, evitar aqueles alimentos de muito tempo de exposição, preferir aqueles alimentos frescos e ficar sempre de olho nessa qualidade.